Boa noite. Agora sim, valeu. Que nós possamos estar em sintonia com nossos amigos e irmãos espirituais do outro lado, quase muito próximos de nós aqui, nos assessorando, nos ajudando, nos intuindo. Em 2012, achava-se que o mundo ia acabar. Não sei se vocês lembram disso. Não acabou. E tem um motivo. Nasceu minha filha. Minha filha nasceu em 2012 e ia acabar o mundo. Que absurdo, né? Mas em 2012 teve uma mudança importante no nosso sistema galáctico. O Sol central mandou uma quantidade de energia absurdamente maior, chegando aqui no nosso sistema solar. O nosso Sol, então, recebeu uma carga de energia e nós estamos, desde 2012, recebendo muito mais luz, muito mais energia fotônica. Para que serve essa luz? Para que serve luz? Se você quiser, na sua casa, observar melhor onde está a sujeira, você vai pôr lâmpadas mais fortes, ou mesmo vai pôr uma lanterna para observar. Então, nós estamos vivendo um momento onde vem muita luz para clareza. Nós estamos vivendo num momento de clareamento, de clarear, de colocar luz, para que a gente possa ver algumas coisas que a gente não estava vendo. Acho que nós estamos começando a perceber, né, o que nós estamos vivendo no nosso planeta, que coisas estavam escondidas estão aparecendo. Mas se a gente sair do macro e vier para o micro, quer dizer, vier para cada um de nós, para que essa luz serve? Para que a gente tenha maior autoconhecimento, para que a gente conheça melhor como a gente funciona e como a gente pode melhorar e evoluir e crescer. Então, eu vou contar o caso do João, vou dar o nome do João. O João é um rapaz, 40 anos, um executivo, um empreendedor muito bem sucedido, muito tranquilo, e há 3 anos para cá, ele começou a desenvolver uma esclerose. As piores que tem, aquela esclerose lateral amiotrófica, que vai paralisando a pessoa. Ele não tinha doença nenhuma. Começou porque ele tocava violão e não conseguia mais mexer o dedo. Calma que você não vai ter isso aí, não é assim. Né? Para você ficar doente, você precisa fazer um esforço muito grande, não é assim que a gente vai ficando doente. E ele começou então a identificar, bom, hoje ele está numa cadeira de rodas, quase não mexe os braços, não anda. Fazem 3 anos. E aí, claro, qual que é a clareza dessa situação? Para que serve? Olha a pergunta. Para que serve adoecer? Você já fez essa pergunta alguma vez? Para que serve uma doença? Para que eu preciso adoecer? E aí é isso que eu perguntei para ele, de outra maneira. Falei, o que aconteceu na tua vida antes de você desenvolver essa doença? Porque na medicina é uma doença autoimune que não se sabe a causa. Né? Isso se chama idiopático. Então a medicina está cheia de nomes bonitos, né? Idiopatia, não sei o que é, falei idiopatia. Né? Doenças que não se sabe a causa dão nomes bonitos, síndromes bonitas, fibromialgia. Olha que nome bonito. Nossa, eu fui no médico agora descobri que eu tenho fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma enganação, porque fibro é músculo, mialgia é dor. Então, em vez do médico falar para você, você tem dor muscular, ele fala fibromialgia. Você fala, ai, que bom, descobriu o que eu tenho. Toma remédio a vida inteira para desinflamar o músculo. Mas não está tratando causa, não está tratando, porque não tem. Não vai na causa. Então, todas as doenças têm uma causa, e onde é a causa primária? Onde começa tudo na nossa vida? Ou doenças, ou qualquer situação que a gente vive. Começa no andar superior. O que é o andar superior? Da nossa alma. A nossa alma é que vai determinar, na maneira dela, o que nós vamos adoecer, para que a gente vai adoecer, por que a gente vai adoecer. Então, a nossa alma é que determina. Fala, mas meu Deus, Rubens, como que é assim? Quer dizer que a alma, ela é ruim? Ela quer que eu sofra? Ela quer que eu adoeça? Não. A alma é o adulto, o ego é a criança. Quantas vezes você tem filho, ou que já teve filhos, ou tem netos, precisa fazer alguma coisa para parar? Por exemplo, você está andando na rua, você tem um filho de 3, 4 anos, ele está ali, aí ele vê um gatinho no meio da rua, sai correndo para atravessar. Ele vai atravessar sem olhar, é uma criança. E você dá um tranco nele. Você vai dar um tranco. Você dá um tranco nele, ele cai, começa a chorar.
Mas você fez isso porque você salvou a vida dele, que ia atravessar a avenida. Mas ele não vai entender. Ele fala, você me bateu, eu caí e me machuquei. Você é mau, porque você fez isso. Mas a gente, como adulto, sabe que vai fazer isso, porque a gente está ajudando a criança. Então, bom, hoje em dia não tem mais isso. Mas minha mãe, por exemplo, tinha uma psicologia que chamava psicocinta. Eu tinha uma cinta pendurada com um prego assim, e eu fui educado na psicocinta, né? E era terrível. Eu aprendi muita coisa, hoje eu agradeço, tá? Tudo bem. Hoje não pode nem pensar nisso aí, que se fizer uma cinta pendurada, você vai preso, mas tudo bem. Então, a nossa alma é o adulto. A visão da alma é uma perspectiva completamente diferente da do ego. Só que a gente tem um pouquinho de consciência do ego. A gente não tem uma percepção do que a alma deseja. Então, talvez a gente pode começar a levantar um diálogo e falar assim, alma minha, né? Eu superior, não importa o nome que você queira dar. O que você quer comigo utilizando esse processo da doença? Eu gosto também de falar que a doença pode ser um oficial de justiça batendo na tua porta. Enquanto você não atender, ele não vai embora. A gente tem que atender o oficial de justiça. Tem gente que esconde, ele vai embora, tem que atender. Quando você atende, você pega e fala, é isso que você quer me dar, essa mensagem? Eu leio a mensagem, é o início da cura. A cura é quando eu começo a ler a mensagem do oficial de justiça, ou a mensagem da minha alma. Então, conversando lá com o João, falei, escuta, como é que estava a tua vida? Falei, minha vida estava assim. Eu acabei me separando da minha mulher, tinha uma esposa, minha filha, me separei. E eu também teve a pandemia, e eu não precisei mais trabalhar nas empresas. As empresas, eu tenho rendas, eu vivo de renda, eu vivo muito bem. Aí, então, eu comecei a viver livremente. Olha, o ego é capcioso. Ele falou, eu comecei a viver livremente. E eu fiquei, já comecei a imaginar o que era viver livremente, né? Livre de trabalho, livre de responsabilidade com a família, livre de qualquer coisa. E aí cada um vai imaginar o que é, mas eu fui a fundo. Como é que é essa coisa de viver livre, né? Porque tudo bem, a palavra liberdade é uma palavra legal, acho que bacana, eu sou livre. Mas o que ele estava vivendo livremente? Aí você vai aprofundando e fala, não, assim, eu tinha liberdade, eu não precisava ter nenhum compromisso, eu não precisava ter namorada, eu podia sair à noite, eu podia fazer as coisas, quer dizer, ele estava tendo uma libertinagem. Agora, é legal a gente fazendo as pontes, porque falando com ele atualmente, ele estava falando, então, atualmente eu estou buscando outras coisas, inclusive buscando a espiritualidade, ele falou. Eu falei, é. Aí a gente começa a fazer as pontes. Então eu fiquei pensando, aonde ele iria dar no caminho da vida viver livremente? E a gente pode começar a ampliar, porque nós não podemos mais, na minha opinião, a olhar a nossa vida numa perspectiva de uma vida só. Então, o que vai ajudar muito a gente a entender é olhar a perspectiva sobre várias vidas. É a mesma coisa que eu dissesse para você, olha, vamos olhar a tua vida só neste ano, 2023. Não dá, Rubens. Eu tenho que olhar sobre a perspectiva de toda a minha vida, de todos os anos. Então, olhar para uma perspectiva só da vida atual é muito pouco. A gente tem que olhar sempre uma perspectiva das vidas sucessivas. Falei, bom, então a tua alma, né, fiquei imaginando, pensando aqui, teve que desenvolver alguma coisa. Existem vários livros de psicossomática, eu estudo um, que está muito claro, a psicossomática da esclerose é, eu preciso te parar. Essa é a frase. Eu preciso te parar. Por quê? Porque você está caminhando numa direção equivocada. Então, o que é a alma dele? Como é que faz para parar? Dependendo, o freio, se for um freio de um Fusca, é um freiozinho. Se for de um caminhão, é um freiozão. Então, os freios que nós temos, que a nossa alma pode usar, de acordo com a velocidade que a gente está indo, de acordo com a estrada que a gente está indo, os perigos que existem na estrada. Então, se eu estou dirigindo um automóvel em alta velocidade, eu preciso ter um freio muito bom, senão eu vou ter uma trombada. Então, a nossa alma vai utilizar freios para que a gente não dê as trombadas. E que trombadas são essas? Bom, as trombadas são doenças da alma. Então, a doença da alma é muito pior
que é a doença do corpo. Então, esse rapaz chegou à conclusão junto comigo que ele precisou ficar doente, numa cadeira de roda, para parar a vida que ele estava levando. E aí a pergunta é, e aí? A partir de agora? Bom, a partir de agora é, tomou consciência? Tomou consciência. Como é que você faria a mudança? Dá para fazer a mudança? Começa a fazer uma mudança a nível da história. Nós estamos num momento muito interessante. Nós podemos mudar a nossa história pela consciência. Porque a mecânica quântica diz que o tempo não existe. Se o tempo não existe, eu posso visitar qualquer tempo do meu tempo da minha vida. Então, se você quiser visitar o teu passado e fazer mudanças, você será muito bem-vindo. Porque aquele teu eu lá do passado está te esperando para você dar as notícias boas para ele do que você está vivendo hoje. Olha só, então nós podemos sim viajar no tempo. Não sei se você já sabia, já estamos autorizados a viajar no tempo. Viajar para o passado é um pouco mais fácil que viajar para o futuro, mas já tem gente viajando para o futuro. Do que eu estou falando? Viajar no pensamento. Nós podemos viajar para o futuro ou para o passado. E aí, quando a gente viaja para o passado, a gente pode fazer o quê? Informar a nós mesmos, lá no passado, que se continuar naquela estrada, naquela velocidade, naquela situação, vai ter trombada. Vou dar um outro exemplo, o que a alma faz, e que muitas vezes a doença da alma é pior que a doença do corpo. Divaldo Pereira Franco conta, certa vez, que ele foi visitar uma pessoa que chamaram para visitar, lá na Bahia, um jovem que tinha tido um AVC, tinha tido um acidente vascular cerebral, né? Tinha tido uma isquemia, o pessoal chama de derrame, né? E estava numa cama, jovem, 30 e poucos anos, numa cama, sem poder sair da cama, porque tinha paralisado uma parte do corpo. E Divaldo se compadeceu, e na hora lá, porque Divaldo é assim com os homens, né? Falou, doutor Bezerra, me ajuda aqui a tratar desse rapaz, porque precisamos tratar dele, ele é jovem, né? E aí o doutor Bezerra apareceu, né? Porque o pessoal é assim, né? O doutor Bezerra apareceu, disse que chegou lá para Divaldo, e os espíritos são muito interessantes, né? Ele perguntou, Divaldo, o que você deseja de mim? Mas como, sabe aquela coisa? Como, Pedro, bom, como não? O cara está doente na cama, eu estou te chamando para tratar ele, né? Mas os espíritos fazem assim. Divaldo, o que você quer que eu faça? Divaldo, não sei se o senhor está vendo, mas tem um rapaz aí, está na cama, está acamado, não consegue andar, é jovem. Diz que o doutor Bezerra parou, olhou, observou e falou assim, vamos deixá-lo assim. E Divaldo não se conformou. Como vamos deixá-lo assim? Ah, tudo bem, vamos deixá-lo assim. Não, mas eu quero tratar. Pode tratar. Pode tratar, livre-arbítrio. Você quer tratar, Divaldo? Pode tratar. Mas a gente vai deixar isso desse jeito. E aí, Divaldo, claro, com o potencial que ele tem, também de energia de cura, começou a tratar o rapaz. Começou a tratar. Então ele ia lá todo dia, dava passe, mandava equipe, ia energizando, e o rapaz foi melhorando. Lógico, energia de cura, transfusão de energia, que é o que vocês vão ter aqui na maca. E não são só pelos encarnados, porque vocês não têm ideia dos equipamentos que tem aqui, infundindo energia. Quando você deita na maca, é 2, 3 minutos, 5 minutos, mas no mundo espiritual, 2, 3 minutos, para o tempo, equivale a um tempo de 2 horas, uma cirurgia de 6 horas, em poucos minutos. As equipes que estão aqui, inclusive de outros planetas, não sei se você acredita, trazendo equipamentos, instalando, fazendo coisas que a gente nem imagina. As entidades contam. O Pai Júlio conta para a gente um pouco, o doutor Inácio conta um pouco para a gente, mas tem pessoas que veem o que está acontecendo, os fluxos de energia, as infusões de energia. Às vezes, quando você deita na maca, você pode estar recebendo uma carga de energia que pode curar uma doença considerada incurável. Porque para o mundo espiritual é diferente as coisas. Por isso que a gente precisaria estar aberto para ver se a nossa alma já está permitindo que a gente se cure. E aí, Divaldo, foi tratando a energia, o rapaz foi se fortalecendo, foi melhorando, ficou bom. Nossa, ficou bom. Nossa,
Divaldo, muito obrigado. Eu estava numa cama. Não, muito obrigado. Divaldo, não, tudo bem, agradeço a Deus. Tá. Aí eu vou continuar frequentando o centro seu agora. Então, ele começou a frequentar o centro do Divaldo, lá na Bahia. Tem um trabalho muito grande, Divaldo Pereira Franco lá. E aí ele, no começo, ia todo dia chegava lá e ficava lá no evento, nas palestras, no trabalho, todo dia. Depois começou um dia sim, um dia não, e depois vai passando, porque se você não tem um vínculo de alma, né? Ele foi porque se curou, agradeceu, mas ele não se vinculou, ele não conseguiu entrar na ideia, naquela coisa, não conseguiu entrar no processo. Depois vai um dia sim, 2 não, um dia sim, 3 não, depois uma vez por semana, uma vez por 15 dias, uma vez por mês, sumiu. Passado um tempo, Divaldo recebe uma notícia pelo jornal, rapaz, estava assaltando uma casa, maltratando os moradores, foi assassinado pela polícia. Era o rapaz. Nesse momento, se aproxima o Dr. Bezerra de Menezes e fala, então, Divaldo, antes ele estava doente do corpo, agora ele está doente da alma, ele se comprometeu na alma. Ele vai passar para o plano espiritual com um problema muito grave, muito pior. Então, na perspectiva, se a gente conseguisse ter uma perspectiva de alma, da nossa alma e do nosso ego, ter uma doença no corpo é muito pouco frente a um risco de perder a encarnação. Então, no nosso sistema, a alma preserva, ela se preserva. Falei, preciso preservar. Por isso que eu digo sempre, quando você tem um conflito muito grande, aqueles que você não consegue dormir, por exemplo, os corintianos não estão mais dormindo ultimamente, né? Não tem jeito. Tem coisa que não vai ter jeito mais, mas tudo bem. Quando você não consegue dormir, que você fica num conflito, se você fica numa questão que você sente que você vai enlouquecer, a tua mente vai enlouquecer, esse momento, a tua alma fala, não, porque se você enlouquece, você perde a encarnação. Você sai fora de si, perdeu a encarnação. Então a alma fala, não, vamos fazer o seguinte, o sistema nosso, puxa aquele conflito para o corpo. Então ela descarrega aquela energia do conflito que não está conseguindo ser resolvido no corpo. Por isso que você vai poder encontrar todas as doenças, sem exceção, tem um comprometimento, tem uma relação com algum conflito emocional. Mas, Rubens, acidente de carro é emocional? Acidente de carro é emocional? Será? Tudo que nós vivemos, nós atraímos. Tudo que nós vivemos, nós atraímos. Se eu tiver um acidente de carro, é porque num nível eu estou atraindo aquele acidente. Qualquer coisa que eu acabo vivenciando, eu sou atraído ao meu sistema. Entrou num campo, vamos dizer assim, de ímã. A gente conhece ímã, que atrai ferro, certo? Mas digamos que existem outros ímãs. Digamos que existe um ímã que atrai madeira, outro que atrai borracha. Vamos deixar a mente imaginar. Vamos imaginar então que nos sistemas de ímãs, nós temos sistemas de ímãs que atraem as situações que a gente precisa viver. Quer seja o nome que a gente dê doença, quer seja o problema de profissional, quer seja relacionamento, porque todo esse sistema, no fundo, a alma quer que a gente aprenda aquilo. Então a alma fica trazendo. Como diz André Luiz, fique tranquilo. Quando você resolver um problema, logo vem outro. Vocês têm dúvida disso? Não é isso que a gente está vivendo? Por isso que tem gente que fala assim, eu vou largar esse problema, eu não sei qual vai vir agora, então eu vou ficar com esse problema, esse aqui eu já conheço, sabe? Esse marido eu já conheço, já pensou se veio um pior? Então eu vou ficar com esse mesmo. Então eu prefiro não entrar não me aventurar a resolver esse problema, porque eu não sei o que vai acontecer. Depois o outro problema, porque todos nós vamos atrair situações que nós chamamos problemas, doenças, dificuldades, que são, na verdade, desafios ou propostas da alma. Então, o que eu convido vocês? A fazerem uma reflexão.
Todas as vezes que eventualmente vocês ficaram doentes, todas as vezes que eventualmente vocês tiveram um problema, tem problemas graves que não tem jeito mesmo. Por exemplo, a sogra vem passar uma semana em casa. Isso não tem jeito, tá? Problemas graves a gente não trabalha aqui. É os espíritos que vão ajudar. A gente não tem como fazer. Mas outros problemas menos graves, todos eles são processos de aprendizado. E aí, claro, aonde eu estou, ou onde eu estava quando eu fiquei doente, o que eu sintonizei? O que é isso? Então, todo mundo aqui tem algum rádio, ou a TV, né? O que você fazia? Hoje a gente quase nem vê rádio e TV, mas a gente tinha lá o botão que você sintonizava uma estação ou outra estação. Isso chama sintonia. A nossa vida, o nosso universo, é coberto dessas frequências. Tem não sei quantas, 300 rádios, 50 canais de televisão, milhares de frequências em vários níveis que nós podemos sintonizar com a nossa antena. Ué, você sabia que você tem antena para sintonizar a frequência? Vocês sabiam que nós temos antena? Uma antena poderosa que sintoniza um monte mais de frequência. A gente não consegue entrar num canal de televisão ainda, mas a gente entra em muitas outras frequências. A nossa antena chama glândula pineal. A glândula pineal é no centro do nosso cérebro, uma glândulazinha pequenininha, poderosa. Ela é tão poderosa que ela produz um hormônio que chama melatonina, que é aquele hormônio que faz a gente dormir. E quando a gente dorme, teoricamente, a gente muda de plano. Então, teoricamente, a gente vai dormir para sair deste mundo e ir para um outro mundo, que é o mundo espiritual. Mas tem gente que está tão cansado, que a alma sai do corpo e deita num colchãozinho do lado da cama, assim, para poder falar, não, deixa eu descansar aqui. Né? E tem uns que falam, mas eu estou trabalhando tanto que quase eu acordo, o corpo está acordando, a alma vem correndo, voando para entrar no corpo logo, senão o corpo é capaz de entrar, porque a alma está trabalhando lá fora. Então, o convite é, opa, como é que eu vou ter uma nova perspectiva? Eu entendo que tudo na vida não importa o que você viveu, não importa o que aconteceu com a gente, tudo vai depender da maneira que você enxergou aquilo, a perspectiva que você teve. Como você teve uma perspectiva, você absorveu aquilo e introduziu em você. Aquilo é verdade para você. Mas outra pessoa viu de outra maneira. Então, ela tem outra verdade. É impossível que dois seres humanos tenham a mesma verdade, a mesma realidade. É impossível. Cada um vai conseguir captar a sua possibilidade. E cada vez mais estão se estudando na ciência que isso interfere, inclusive, nos comportamentos. Se você, por exemplo, tiver um astigmatismo na infância, você vai ter uma dificuldade de perceber o mundo diferente de outra criança. Então você vai registrar de uma maneira que o teu comportamento pode ser, por exemplo, uma dislexia. Estão descobrindo. Se você tiver uma alteração de um músculozinho na vista, você tem uma dificuldade de aprendizado. Eles estão descobrindo que se você usa um determinado óculos que equilibra aquele músculo do olho, você pode curar a tua dislexia. Olha o que a ciência está trazendo super novo. É novo porque a gente fica sabendo, mas já estão trabalhando com isso aí há mais de 30 anos. Então, isso deixa mais embasado que a maneira que eu enxergo a vida é que vai me fazer adoecer, que vai me fazer ficar saudável, que vai me deixar ter prosperidade, que vai me permitir ter um bom relacionamento com a minha família, a maneira que eu enxergo. Então, o convite que eu faço para vocês é: precisamos refletir e reavaliar todas as nossas bases, as nossas ideias, todas as nossas crenças, tudo aquilo que eu aprendi, que minha mãe falou, que meu pai, que meu avô, que meu tio, que eu fiquei sabendo do governo, etc, etc, porque existe um nível de informação hoje em dia para que a gente tenha uma percepção deturpada. Então, eu vou encerrando aqui dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento que nós estamos recebendo um nível de informação.
a nível sutil, vários níveis, para que a gente tenha uma deturpação da percepção. A gente não perceba a realidade como a gente deveria perceber. Isto é proposital, tanto no mundo encarnado quanto no mundo espiritual. Como é que eu faço para sair disso? Eu preciso ajustar a minha antena para a sintonia que eu quero. E esse ajuste é todo dia. Só 24 horas por dia. Depois você pode descansar. Ajustar. O que eu estou pensando agora? Opa, será que esse pensamento me interessa? Será que isso vai me levar em algum lugar? O que vai fazer com isso aí? Será que estão tentando deturpar ou alterar a minha percepção? Estão mexendo na minha glândula pineal para não deixar eu perceber? Será? Vai lá e ajusta. Vai lá e ajusta. E como você pode ajustar? Primeiro, tendo consciência. A partir de agora, eu tenho consciência de que o que eu estou percebendo no mundo pode ser uma deturpação proposital, para que eu realmente absorva realidades que não são verdadeiras. Segundo, eu preciso ajustar essa sintonia. Como é que eu ajusto essa sintonia? Eu posso fazer meditação. Meditação é muito complicado. Tá, então eu posso fazer oração. Eu posso orar e na oração eu estou sintonizando de novo o que eu desejo. A nossa grande proposta é: vamos sintonizar com o mundo espiritual, para que a gente receba as informações, para que a gente receba os downloads. Vocês sabiam que existe download espiritual? Alguém já ouviu falar aqui? Download espiritual? Vocês já ouviram? Dá para fazer download espiritual. O filme Matrix, o cara não punha lá o sei lá, ele punha um telefone e recebia um download, aprendia a pilotar helicóptero de repente, lembra isso aí? Já estamos chegando nisso, daqui a pouquinho. Mas a gente pode começar a fazer download. Puxa, eu estava precisando fazer uma palestra melhor. Não dá para baixar um download aí de uma palestra diferente? Dá para baixar um download para conversar com meu marido hoje, porque está difícil conversar com ele. Né? Não dá para fazer um download para conversar com meu chefe? A gente pode. A espiritualidade, vocês não têm ideias, aqui a gente conversa de tudo, né? Em outros centros não dá para falar algumas coisas. Mas eu ouvi falar assim, que existe alguém sabe o que é um quatrilhão? O que seria um quatrilhão? Até bilhão a gente sabe que o pessoal rouba bilhão, né? Mas quatrilhão. Presta atenção. Existe um quatrilhão de naves espaciais de outros planetas ao redor do nosso. 1/4 são esses seres amigos que estão vindo aqui para nos ajudar. 1/4 é muito mais do que tem gente viva aqui na Terra, encarnada, até desencarnada. Nós somos 12 bilhões, né? 6 bilhões encarnados, 6 bilhões encarnados. 1/4. Eles estão aí por quê? Porque a providência divina, a força suprema, a sabedoria suprema, Deus, não importa o nome, está vindo, já veio, para deixar com que a gente mude esse planeta. Esse planeta é muito importante para o sistema galáctico. Não só para nós. É muito importante. Então nós estamos recebendo essa ajuda que nunca tivemos antes. E eles precisam de quê? Que a gente sintonize neles. Que a gente sintonize na espiritualidade. Que a gente sintonize no bem. Que a gente impeça que os maus pensamentos, os medos, as dificuldades façam parte da nossa vida o tempo todo. Entra uma frequência, eu fico desanimado, mas não posso ficar muito tempo. Quando eu recebo uns impactos, aquilo cai e falo, bom, quanto tempo eu vou ficar nisso aqui? O quanto menos possível. Porque antes você ficava em 1 ano em depressão, depois você ia trabalhar, 6 meses, trabalha 1 mês, 30 minutos. 30 minutos já deu, acabou, muda a chave e vamos embora. Vamos para frente. Todos nós temos motivos para ficar deprimidos, para ficar preocupados, para ficar com medo. Todo mundo tem. A questão é quanto tempo você vai ficar nisso aí. Uma vez, para fechar mesmo, Chico Xavier ficou sabendo que o padre
da cidade que ele vivia, e o Chico tinha uma ligação com a Igreja Católica, ele gostava. E o padre falou mal, que ele era do demônio, que ele ia para o inferno. E ele começou a chorar, estava lá, triste, deprimido, porque o padre disse que ele ia para o inferno. E aí chegou o mentor dele, Emmanuel, falou, escuta, Chico, o que está acontecendo aí? Falou, não, olha só, o padre falou que eu vou para o inferno, falou na homilia. E Emmanuel falou, então, Chico, o que você acha disso? Mas eu não quero, então não vai. O padre mandou, não vai. Aí o Chico falou, é verdade, ele mandou, eu vou. Só porque ele mandou, eu vou? Eu não vou, acabou, parou de chorar e foi trabalhar. Então, cuidado, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Calma, espera, talvez aconteça completamente diferente. Tem coisas acontecendo que a gente não tem ideia. A espiritualidade está muito presente. Olha uma casa como essa. Vocês têm ideia do que... Bom, vocês têm, né? Vocês estão aqui do que está rolando. Então, vamos mudar a nossa sintonia. Eu posso ficar de vez em quando bravo? Claro, a sogra vem ficar uma semana em casa, eu vou ficar bravo. Tudo bem. Estou falando, exceções à regra, mas quanto tempo eu vou ficar naquele estado? Quanto tempo eu vou ficar nervoso? Quanto tempo eu vou ficar preocupado? Aí eu preciso, vamos sair disso? Vamos sair disso? Porque as interferências negativas querem que a gente fique com a nossa frequência baixa. Então, falou, não vou ficar aqui. Vamos sair. Meditação, oração, ligação. Vou começar a orar. E é interessante, porque quando a gente está num nível de perturbação, acho que alguém já passou por isso. Você sabe que está no nível de perturbação, você quer rezar o Pai Nosso, não consegue rezar o Pai Nosso. Você já pensou? Não consegue. Você começa e esquece. Então você tem que ler. Você tem que ler o Pai Nosso, entendeu? Porque senão você não consegue ler. Não consegue. Então, meus amigos, dorme aí, desmaia. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer vocês estarem aqui. Vocês não sabem com que alegria nós todos lá trabalhamos, com essa oportunidade de ter vocês aqui, aprender com cada um, o envolvimento que vocês trazem aqui, esse amor que vocês trazem aqui para essa casa, é que contribui para essa casa cada vez crescer mais. E eu quero que vocês, nesse momento, pudessem fazer um pensamento rapidinho, uma imaginação, como se vocês imaginassem, a maneira de vocês, e só imagina que uma luz vem do alto agora. Você pode até escolher a nave que você quer, né? Deve ter nave corintiana, né? Então, uma nave tem, né? Que viesse uma luz do alto. E a espiritualidade, ela é muito alegre, né? Essa luz que vem do alto toca suavemente no topo da cabeça. Que a gente fala que é o centro coronário. E vai descendo, e você vai sentindo essa energia descer, com essa suavidade, uma sensação de bem-estar, pode dar um arrepiozinho, vai preenchendo como se um líquido preenche uma garrafa, vai preenchendo todo esse nosso corpo, chegando até os pés, vai preenchendo as pernas, vai preenchendo o abdômen, o tórax, todinho. E quando for assim, já preencher tudo, que vai sair o excesso, começa a sair pelo cardíaco, essa luz. E essa luz se dobra e vai formando uma esfera, uma cúpula, uma bolha, não importa o nome. E aí você vai ficar, dentro dessa esfera luminosa, de proteção e de nutrição energética. E depois que se faz essa esfera, você vai alimentando, e é interessante fazer isso logo pela manhã, a primeira coisa que você pode fazer, continua saindo essa luz que você recebe pelo teu cardíaco. E aí você vai encontrando as pessoas e naturalmente vai imaginar e vai fluir essa energia para as pessoas. As pessoas vão chegar perto de você, vão se sentir bem, vão se sentir energizadas, porque você está sendo mais um instrumento do Cristo. Muito obrigado, que assim seja.